Olá, pessoal. Meu nome é Mileide Clarice. Eu sou enfermeira, graduada pela Universidade Salgado de Oliveira. Sou pós-graduada pelo CEM-PUC, em Gestão em Bloco Cirúrgico, Central de Material e Recuperação Pós-Anestésica, mestranda do Departamento de Ensino e Saúde da Universidade Federal. E vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre humanização para os profissionais de saúde na Semana Brasileira de Enfermagem, de 12 a 20 de maio. Então, dentro do tema que me foi proposto, a humanização e acolhimento em saúde, eu trouxe algumas reflexões e, posteriormente, eu gostaria de receber as reflexões de vocês, né, para a gente partilhar a partir daquilo que a gente entende como sendo humanização e acolhimento em saúde. Então, eu trouxe uma reflexão de cunho pedagógico e outra de cunho biológico. Então, eu faço algumas provocações, alguns questionamentos no sentido de o que é ser humano. O ser humano é um ser a um só tempo, plenamente biológico e plenamente cultural, que traz em si a unidualidade originária. Esse conceito é o conceito de Morin. Então, ele vem trazendo para a gente que a gente não se dissocia daquilo que a gente é, tanto na composição biológica quanto na composição cultural. Nós não deixamos de ser algo para ser outra coisa. As nossas relações, elas se perpassam uma dentro da outra. E aí eu trago uma história de um artigo, de vários artigos que eu fiz as revisões para fazer essa aula, da Amala e da Kamala, que são duas menininhas, né, que foram resgatadas na Índia, né, e elas foram encontradas mais ou menos em 1921 e elas viviam com os lobos, né. Então, elas foram resgatadas por um reverendo. Esse reverendo levou elas para um orfanato, e ali naquele orfanato ele começou a observá-las, né? E elas não sabiam andar em pé, então elas andavam em quatro patas, né, como se fossem bichos, e elas não falavam, né? E lá no orfanato já elas não conviviam com as outras crianças, né? E elas não se adaptou com as outras crianças e elas tinham preferência de ficar com os animais que porventura tinha ali naquele orfanato. Elas comiam carne crua, lambiam suas feridas e à noite elas uivavam, então tinha um comportamento notívago, né, que é o comportamento noturno. Isso o reverendo começou a fazer algumas anotações sobre esses comportamentos, né? Por que elas se comportavam assim. A Amala tinha pouco mais que 8 anos e a Kamala pouco mais que 7. A idade delas eram próximas. E a Kamala acabou apresentando uma certa adaptação, né? Conseguiu, com o passar do tempo, falar algumas palavras, começou a estender a mão para pedir alimentos, né? Começou a ter um hábito mais saudável no sentido de trocar, que com os hábitos notívagos ela trocava dia pela noite. E, de repente, ela já começou, com o passar do tempo, a mudar esses hábitos, né? Ter hábitos mais diurnos e, à noite, dormir. A irmã morreu 1 ano depois delas terem sido levadas para o orfanato. Como eu havia falado, elas aprenderam, a Kamala aprendeu a andar, né? Falaram algumas palavras, mas assim, um dialeto muito rudimentar, não tinha uma desenvoltura, não tinha um dicionário vasto, era muito primitivo a fala dela. Mas ela conseguiu, de certa forma, desenvolver um pouco. E a incapacidade de falar, de ter fala desenvolvida, ou mesmo a compreensão da sua condição, não está relacionada a nenhuma deficiência intelectual, mas à privação do contato humano.
Ou seja, quando perguntaram para o reverendo o que ele achava que tinha acontecido com aquelas meninas, por que elas não desenvolveram, por que uma veio até a falecer, ele fala esse seguinte relato: elas não tinham problemas intelectuais, elas não tinham nenhuma deficiência. Na verdade, o que tornou elas com aqueles hábitos foi a privação do contato humano. E aí, como eu falei, o primeiro conceito é o conceito pedagógico do Edgar Morin, né, trazendo a nossa individualidade originária. Né? Nós somos cultural, social, intelectual ao mesmo tempo. O segundo conceito já é um conceito biológico, que é um conceito de que nós somos composição orgânica, mas também traz um conceito filosófico, né, no sentido de que nós precisamos das relações sociais para nos desenvolver. E aí, eu questiono quais são, né, os conceitos adotados pelos profissionais da saúde. Né? Quais as políticas que nos orientam? E a minha humanização ela é independente? Essas provocações é no sentido assim, eu realmente preciso de uma política para orientar aquilo que naturalmente eu sou? Se eu não passei por nenhuma privação social como as meninas Amala e Kamala, então depende. Eu preciso realmente de uma política que me faça refletir sobre as minhas práticas. E aí, no decorrer da apresentação, a gente vai trocando ideias e trazendo essas reflexões. Então, eu não poderia deixar de falar do Sistema Único de Saúde, né, de como esse Sistema Único de Saúde se constituiu, né, e falar do SUS, porque a política ela está dentro do SUS, né, ela não é uma política dissociada de um sistema, ela está dentro de um Sistema Único de Saúde, pensada para um Sistema Único de Saúde que atende várias pessoas em vários locais do país. Então, o Sistema Único de Saúde, do modelo, no formato que nós conhecemos hoje, não existia. Foi a partir do movimento de luta de reforma sanitária, na década de 70, que levantou reflexões, que trouxe pontuações e chamou a sociedade para o debate para construir um sistema que ele fosse, ao mesmo tempo, democrático e justo. Né? E aí, na década de 70, a gente tem uma figura muito importante, que é o Sérgio Arouca, que levanta essas questões, né? E traz as reflexões que, no desenrolar do processo histórico, vai culminar com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Essa 8ª Conferência Nacional de Saúde ela é um marco histórico, né, da história do SUS, porque a partir dessas reflexões dessa 8ª Conferência Nacional de Saúde é que se brotou vários relatórios, né, e esses relatórios deram origem às leis 880 e 842, né, que se tornaram dispositivos legais na Constituição Federal. Então, eu não poderia, né, deixar de fora essa história do Sistema Único de Saúde, essa história do movimento de reforma sanitária, que foi que nos deu a oportunidade de ter um Sistema Único de Saúde no modelo que a gente tem hoje. Não está estruturado como nós gostaríamos, recebendo as verbas que precisa receber, mas, enfim, nós temos um sistema que atende as pessoas, né, que atende a população independente da sua condição de trabalho, porque anteriormente as pessoas só eram atendidas se tinha carteira de trabalho. E a gente tem que fazer as seguintes reflexões. As questões de saúde, elas são muito mais importantes do que as questões de trabalho. Né? E se naquela época as pessoas precisavam ter carteira assinada para ter acesso ao serviço de saúde e não se tinha muito emprego, então, a gente imagina que era um caos. Então, a partir da Constituição Federal de 1988, nós temos o artigo 200, que vai falar: ao SUS compete a formação dos recursos humanos para a saúde. Então, o SUS ele é o ordenador da formação dos profissionais da saúde.
né? Independente de qual curso você escolha, é o Sistema Único de Saúde, é o SUS que vai ordenar a sua formação, né? Independente se você é médico, enfermeiro, odontólogo, você vai se formar para atuar nesse sistema. Então, a Política Nacional de Humanização, ela foi criada em 2003, ela é uma política transversal, com princípios do SUS, né? Que os princípios do SUS têm os doutrinários e os organizativos, né? Então, a gente tem aí equidade, integralidade, né? Universalidade, que são os princípios doutrinários. E o que é que essa política fala? Essa política fala do modo de gerir a saúde, né? De estimular a comunicação entre trabalhadores e gestores, diminuir as formas desumanas de atendimento. E ela também preza pela articulação entre município e Estado, articulação para a construção de planos e ações para novas formas de cuidado. É uma forma articulada de pensar coletivamente nas possíveis soluções. Então, humanizar o SUS requer estratégias que são construídas entre os trabalhadores, usuários, gestores dos serviços de saúde. Então, ela tem um objetivo. Ela tem o objetivo de disseminar os princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização. E ela também tem o objetivo de fortalecer aquelas ações que já são existentes e que são positivas. E também ela tem o objetivo de compartilhar aquelas ações que têm resultados positivos, que estão dando certo. E ela espera alguns resultados, né? Ela espera o resultado de um acolhimento baseado no critério de risco, redução do tempo de espera em filas, responsabilização e estabelecimento de vínculo. E ela trabalha com os princípios transversalidade, protagonismo e corresponsabilidade, autonomia dos sujeitos e coletivo, e indissociabilidade entre atenção e gestão. Essa transversalidade, eu gosto de pensar nela, na política, ela trata da questão da comunicação. Da gente sair do modelo de uma fala vertical e partir para uma fala transversal. O que é isso? É a gente pensar as ações junto com quem pratica as ações. Ou seja, quando eu vou estabelecer alguma estratégia dentro da unidade que eu trabalho, é eu chamar os trabalhadores e a comunidade e ali eu trazer uma fala que seja transversal, que não seja vertical, né? E mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre a fala, a importância da fala. E eu gosto de pensar na transversalidade em um outro sentido também, que ela tem que ser seguida desde o atendimento pré-hospitalar até a reabilitação do paciente, no sentido de que essa comunicação e esse atendimento, ele tem que ser linear. Ele não pode ser um atendimento que causa viés, que causa dúvida, né? Falas distoantes. Então, eu gosto de pensar nisso também. É aquele pessoal que traz o paciente para a porta, para a unidade de saúde, e que se preocupa em passar aquele paciente a fala dos acontecimentos de uma forma integral, numa fala clara, né? Porque, às vezes, na correria do serviço, a gente acaba deixando alguma coisa escapar. E talvez aquilo que escapa seja crucial para o tratamento daquele paciente, seja o mais importante, né? Então, nós pensamos, eu gosto de pensar dessa maneira, que essa fala ela também tem que ser transversal no sentido de trazer o máximo de informações daqueles pacientes, não só no sentido de pensar ações para locais de saúde, mas também no sentido da assistência. O protagonismo e a corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos e coletivos. É justamente isso, é eu trazer a comunidade, eu trazer o sujeito, o indivíduo, como protagonista do seu cuidado.
né? Quando a gente está internado ou quando a gente está numa situação de vulnerabilidade, nós acabamos deixando o cuidado para aqueles que estão cuidando, para os prestadores da assistência. E isso, né, não que seja errado, mas isso retira um pouco da responsabilidade do paciente, né? E o paciente ele tem que se corresponsabilizar. Eu costumo falar que o atendimento, a responsabilidade é dupla, tanto de quem atende, tanto de quem recebe o atendimento. Né? Você pensa assim, às vezes você está fazendo um atendimento de uma criança e a mãe está no celular, conversando no celular. E você faz o atendimento da criança ou administra aquela medicação, se for o caso de intra-hospitalar, e depois a mãe vai para o gerente de enfermagem falar que você não fez a medicação, sendo que você fez, mas porque ela não estava presente física e mentalmente, ela não lembra, e isso acaba gerando um atrito. Então, a gente gosta de pensar desse protagonismo, nesse sentido também, e responsabilizar também pelo atendimento, né, o paciente ter aquelas informações a respeito das suas condições de saúde, né, quais são as comorbidades que ele tem, se ele apresenta alguma alergia, algum problema de saúde, e também na questão dos coletivos, trazendo esses coletivos, né, o Conselho Local de Saúde, aquelas pessoas que estão próximas das unidades para estar presente, né, e conhecer e fazer parte do Sistema Único de Saúde, né? Estar ali presente, atuante, entendendo, percebendo as necessidades dos serviços, né? Porque não é só ir lá cobrar a vacina ou cobrar a iluminação do postinho, que às vezes está com a lâmpada quebrada, alguma coisa assim. Mas estar lá entendendo o que está acontecendo. Está faltando RH? Por que ainda não foi feito o reparo daquela lâmpada? Né? Então, isso é chamar os coletivos para essas ações também. E indissociabilidade entre a atenção e a gestão. Os gestores, eles não podem estar omissos, ausentes à atenção. Eles têm que ser os conhecedores da situação de saúde daquela comunidade, daquele local, daquela unidade de saúde. Eles precisam estar ali e estar, de fato, junto com a sua equipe, né? Partilhando as dificuldades, os déficits, mas também, né, comemorando as ações que são vitoriosas. Então, gestão e atenção não se dissocia. Inclusive, tem uma ação muito interessante proposta pela Prefeitura de Goiânia desde 2015, mais ou menos, 14, 15, que os gestores das unidades de saúde sejam profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, odontologistas. Porque se pressupõe que um gestor que é médico, um gestor que é odontologista, um gestor que é enfermeiro, ele tem muito mais conhecimento sobre as questões de saúde do que qualquer outro profissional, porque ele é formado dentro daquele princípio ordenador do artigo 200. Então, ela tem as diretrizes do acolhimento, da gestão participativa e cogestão, a ambiência, clínica ampliada e compartilhada. O acolhimento é o acolhimento mesmo, né, de receber esse paciente baseado no critério de risco. Se não tiver na sua unidade, né, a classificação de risco, é o conte comigo, acolher esse paciente, né, fazer esse paciente se sentir num local onde que ele vai receber, além de receber o seu atendimento, é um lugar onde que as suas queixas são ouvidas, né? Gestão participativa e cogestão é a atuação da comunidade, dos trabalhadores e dos usuários junto com essa gestão, pensando nas soluções para os problemas de saúde, né, daquela localidade, daquela comunidade, daquela região. Então, por isso que a gente traz que é uma cogestão. Ouvir as queixas, tentar resolver aquilo no âmbito ali local mesmo, antes de passar isso para o próximo, né,
no próximo nível de resolução dos problemas, né? A ambiência se diz respeito mesmo à estrutura das unidades de saúde, né? Como que é esse local? É claro, é escuro, é difícil acesso, até isso as questões, a política pensa, né? Para trazer um conforto para quem trabalha, para quem frequenta, né? Para a própria comunidade. Então, a ambiência ela está relacionada mesmo com a questão da estrutura. Hoje a gente trabalha com UTIs que tem as janelas para os pacientes saber se é dia ou se é noite. Para a gente que está trabalhando, isso não faz a menor diferença, porque a gente está ali focado no nosso trabalho, na produção do nosso trabalho, mas quem está lá internado, quem está ali numa condição vulnerável, entender o que é dia e noite já é muita coisa. E clínica ampliada e compartilhada diz respeito à estruturação dos atendimentos no sentido de pensar os atendimentos de forma singular. Para cada paciente, um atendimento, e esse compartilhar é trazer outros atores, outros profissionais que podem nos ajudar nesse atendimento. Tem a valorização do trabalhador e defesa dos direitos dos usuários do SUS. Então, a valorização é essa escuta, é realmente parar, ouvir o trabalhador, ouvir as suas queixas e também tentar ali dentro, no nível local, tentar trazer respostas, soluções, né? E propor ações que melhorem. Às vezes é um computador que não funciona, ou às vezes é o horário que não está legal, ou às vezes é ajustar justamente as tecnologias que esse profissional está trabalhando. Porque a gente tem trabalhado com muitas informações, muitas tecnologias novas, e às vezes o trabalhador ele se perde no meio desse tanto de tecnologia, e é necessário ir fazendo ajustes e ouvindo o trabalhador, isso é valorizá-lo. É dar importância para o que ele está falando, né? Escutá-lo, escutar as queixas dele, porque no fim esse trabalhador ele tem o mesmo objetivo do que quem está na gestão. Por isso que é a indissociabilidade entre atenção e gestão, porque se eu trabalho junto, se eu estou junto, às vezes o trabalhador não precisa nem me falar o que está acontecendo, o que está causando incômodo, né? Eu como gestor presente, eu consigo ali resolver. E pensar também que não é só a nível local, é os nossos gestores mesmo, nossos secretários de saúde, o nosso secretário municipal estadual, os nossos conselhos. É pensar nisso também. Em defesa dos direitos do usuário do SUS, dos usuários, eu gosto de pensar assim, que o paciente ele tem que ter entendimento daquilo que ele tem direito. Eu, enquanto profissional que estou prestando assistência, eu não posso cercear o direito do outro ter informação para me manter no local de poder, né? E depois eu vou falar também um pouquinho da questão do poder. E ela tem os princípios de transversalidade, que é colocar o saber e o fazer no mesmo plano, retirar o caráter verticalizado entre quem pensa as ações daqueles que executam. Como eu havia falado, o saber e o fazer que caminham junto. Eu sei, mas o outro sabe também. Eu preciso escutar o outro. E aqui as nossas relações, quando a gente fala de verticalizado, é aquelas ações que vêm de cima para baixo. O gestor manda e eu obedeço, como se eu não soubesse nada. Aqui não. A política ela é transversal justamente por isso. O gestor pode mandar, e ele deve, mas ele também deve, como um princípio norteador, ouvir o saber daqueles que estão atendendo, daqueles que estão atuando, daqueles que estão junto às comunidades, porque eles são sujeitos conhecedores da realidade. E é a realidade, é o trabalhar na realidade, na comunidade, que nos propicia resolver melhor as questões de saúde. Elaborar planos e as ações em conjunto, usuários, gestores e profissionais. O protagonismo e a corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivo é construir igualdade de fala
entre aqueles que são cuidados e os que executam assistência. É aumentar o afeto, é diminuir as práticas e atitudes desumanas. Eu gosto muito de ouvir o Christian Dunker, da Casa do Saber. E ele tem um vídeo muito interessante falando da escuta qualificada, daquilo que eu abro mão quando eu, de fato, eu escuto alguém. E é muito interessante as proposições dele no sentido de que, às vezes, a gente escuta muito mal, ou a gente não escuta, a gente só ouve. Mileide, mas escutar e ouvir é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Escutar é você se despir dos seus conceitos, dos seus preconceitos, do seu julgamento e acolher o que o outro fala, exatamente naquilo que o outro fala, nem mais e nem menos. Ah, mas a comunicação ela é ruidosa e eu preciso me fazer entender, sim. Mas acima de qualquer coisa, eu preciso enxergar a dignidade humana naquele que fala. Que às vezes ele quer falar, mas nem ele sabe o que ele quer falar. E isso acontece muito nas unidades de saúde. Os pacientes chegam precisando de eles acreditam que precisa de uma determinada assistência e, na verdade, é outra coisa que eles precisam. Vou dar um exemplo. Sala de vacina. É comum os pacientes chegarem e falar, eu vim tomar antitetânica, hepatite B, febre amarela, porque eu estou entrando num emprego e eu preciso tomar todas essas vacinas, porque senão eu não consigo esse emprego. E aí, quando você vai escutar, você vai ouvir, você vai entender que esse paciente, ele não quer isso. Ele não quer tomar essas vacinas. Ele, na verdade, ele precisa de um espelho dessas vacinas, porque ele já tomou as vacinas, só que ele perdeu o cartão. Então, quando você vai ouvi-lo, aí ele começa a falar, não, é porque eu tomei, mas eu perdi o cartão e agora, como eu vou entrar no novo emprego, eu quero tomar tudo de novo. E aí, outra coisa muito importante quando a gente está ouvindo, que ele não quer tomar vacina, ele já tomou essa vacina, ele tinha um cartão, mas ele perdeu esse cartão e ele precisa ter um espelho do cartão. E aí, se a gente estabelece uma relação de poder, a gente dá bronca nesse paciente, ou às vezes a gente reinicia esse esquema, inicia um novo esquema, sem de fato ser necessário. Então, escutar, ouvir, é uma parte extremamente importante do acolhimento. Outra coisa muito importante no acolhimento e em todo o ambiente de saúde é aumentar o afeto. É extremamente importante. Quando eu li a primeira vez a Política Nacional de Imunização, quando eu cheguei na parte do afeto, eu me emocionei. Eu falei, gente, é a primeira vez que eu vejo uma política pensar na questão do afeto. Eu trabalhei por 13 anos em uma determinada unidade de saúde, aqui em Goiânia. E a gente conhece os nossos pacientes pelo nome. Né? A gente sabe as manias dos nossos pacientes. Os pacientes nos conhecem, nos chamam pelo nome. A gente sabe os problemas de saúde que os nossos pacientes, que a gente chama de cativo, têm. Então, aumentar o afeto é extremamente importante para as questões de saúde. No sentido de que quando aquele paciente ele elege alguém naquela unidade como vínculo dele, ele dificilmente ele abandona o tratamento. Tem artigos, vários artigos mostrando que enquanto maior o vínculo, maior a proximidade daquele paciente com aquela unidade, se ele elegeu algum profissional como um vínculo afetivo, maiores são e melhores são as chances do tratamento dele dar certo. Seja diabetes, hipertensão, porque existe uma relação de respeito. Ele te elegeu, não foi por acaso, foi porque você o respeitou na sua singularidade e na sua individualidade como paciente. Porque às vezes a gente tem vários pacientes com diabetes, com hipertensão, mas cada paciente tem a sua singularidade, tem o seu modo de lidar com a doença. Então, esse estabelecer vínculo e
aumentar o afeto é nesse sentido mesmo, de trazer esse paciente para perto de você. E diminuir as práticas e atitudes desumanas. A gente viu aí no ano de 2018, 2019, vários vídeos, né, de profissionais, né, acuando os profissionais da saúde, né, jogando coisas. Então, isso são práticas desumanas, né? São atitudes desumanas, né? Eu não posso jamais tratar uma pessoa que é igual a mim, em todos os sentidos fisiológicos, de forma tão grosseira e tão arbitrária, né? Porque, afinal, a gente está ali para cuidar. Indissociabilidade entre atenção e gestão. Os usuários e trabalhadores devem conhecer como funciona o sistema de saúde e participar ativamente da tomada de decisões. É realmente pensar as ações coletivamente. É gestor junto com o trabalhador, às vezes junto com o pessoal do Conselho Local de Saúde, é estar junto para melhor decidir, né? E essas decisões elas vão ser melhor para todos também, para o trabalhador, para o usuário, até para o próprio gestor. E a diretriz do acolhimento, né? E aí eu coloquei a definição, né? Que é acolher, é reconhecer no outro sua singularidade, da necessidade legitimada pela busca do serviço de saúde. Então, se eu estou indo ali naquela unidade de saúde, eu preciso de alguma coisa. Então, eu preciso de uma atenção daquele serviço. Isso legitima a minha busca. E o acolher é estabelecer vínculo, é construir relações de confiança e compromisso, né? É o que eu disse, enquanto mais próximo da unidade esse paciente estiver, enquanto eleger um profissional que seja o vínculo dele com aquela unidade, maior é a chance do tratamento dele dar certo. Gestão participativa e cogestão é a inclusão de novos sujeitos, tanto nas ações, na ampliação das tarefas, quanto na construção das análises das políticas e do contexto de saúde em particular. É a construção do aprendizado coletivo. A ambiência, né, que eu já tinha falado um pouquinho, diz respeito aos locais e suas estruturas, né, que devem ser acolhedoras e confortáveis. Nós temos uma resolução da direção colegiada por número 50, que fala justamente das estruturas, como que elas devem ser, rampas, elevadores, tamanho das enfermarias. No centro cirúrgico, a gente tem os tamanhos, as dimensões das salas, né? Se tem janelas, como que são essas janelas, né? Se elas dão abertura para o exterior ou não. Então, tem uma determinação, né, que nos aponta como essas estruturas devem ser construídas, né? E tem que ter espaços saudáveis, né? Tem que ter lá uma copa, um local onde que os profissionais possam ali, no horário do seu almoço, sentar para almoçar confortavelmente, né? Pensar que todas essas ações relacionadas à ambiência, elas trazem qualidade para o trabalho do trabalhador. É desenvolver essas ações, eu trago maior alegria para esse trabalhador, porque ele não se sente menosprezado. Ele sente que aquele local valoriza ele enquanto trabalhador, valoriza as produções dele. Então, eu criar um espaço onde que esse trabalhador sinta-se confortável é também valorizá-lo. A clínica ampliada é uma ferramenta teórica e prática com finalidade de contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e sofrimento das pessoas. Então, é pensar, né, que essa clínica ampliada, ela não pode ser só uma ferramenta teórica e prática, né? Ela tem que ser uma forma de ver nos sujeitos, naquele que procura uma necessidade, e que eu, dentro das minhas possibilidades, junto com aquela equipe de saúde, eu vou pensar junto, coletivo, na resposta para aquele problema, para aquele adoecimento, para aquele sofrimento. Da valorização do trabalhador é considerar as experiências dos trabalhadores e incluí-los nas tomadas de decisões.
é o que eu já havia falado, já comentado, né? É fazer esse trabalhador se sentir importante, né? As suas queixas sendo realmente ouvidas e pontuadas e buscar soluções, né? E na maioria das vezes os trabalhadores, quando eles chegam para levar um problema para a gestão, eles já chegam também com as respostas. Olha, aconteceu isso, mas eu acredito que se a gente fizer isso, isso e isso, a gente vai ter uma boa resposta. Às vezes aconteceu, quebrou um computador ou queimou um computador para o atendimento. Olha, o computador da sala tal queimou, mas eu acho que se a gente pegar um outro computador da sala tal e colocar lá, vai dar tudo certo. Lógico que eu estou trazendo questões bem pequenas, bem pontuais, locais. Mas isso, em todas as esferas, se aplica. Continuando com essa a valorização dos direitos dos usuários, os usuários têm os direitos garantidos mediante força de lei, né? Tem a Carta dos Usuários do SUS, né? A Carta de Direitos, né? O conhecimento dos direitos dos usuários devem ser incentivados, ou seja, eu não posso cercear o indivíduo, o sujeito que procura assistência, para me manter na minha condição confortável de não receber cobrança. Porque enquanto menos as pessoas sabem dos seus direitos, menos elas cobram. Então, eu não posso me colocar nesse lugar de poder, de falar, não vou passar isso para frente, porque se eu revelar que ele tem esse direito, ele vai vir aqui, ele vai me perturbar, ele vai cobrar. Não é assim, né? E lembrando que é uma gestão participativa. Eu preciso, sim, fazer com que esses usuários conheçam os seus direitos, porque é através desses conhecimentos, dessa construção do coletivo, é que a gente fortalece o sistema, é que a gente fortalece o SUS e traz realmente, faz efetivações das políticas que são propostas pelo Sistema Único de Saúde. E aí eu coloquei o logo do Humaniza SUS, né? Com todas as palavrinhas, né, que é o acolhimento, com classificação de risco, gestão de leito, visitas, né? O projeto mesmo, né, de acolhimento dentro da Política Nacional de Imunização. E aí eu trouxe um vídeo para passar esse vídeo com vocês e refletir um pouquinho sobre essa política que dá certo em vários locais. E eu trouxe esse vídeo para mostrar para vocês que é possível, sim, aplicar uma política na prática. Humanização é um substantivo abstrato, então é difícil pensar um significado preciso para isso. E daí, se a gente pensa em ações, em gestos, acho que a gente chega nessa compreensão de uma maneira melhor. No meu caso, por exemplo, uma das experiências era o Hospital de Doenças Tropicais, e que não tinha, assim, um projeto específico que tivesse a humanização. Não tinha um projeto de doula, um projeto de pesquisa com uma universidade, não. Era o hospital. O tempo todo eles discutindo como aperfeiçoar o trabalho, os usuários tendo espaço para dialogar. E quando eu fui gravar, aí pude ver isso na prática mesmo. A maneira como todo mundo se relaciona, assim, a maneira como as pessoas inclusive se relacionaram com a nossa equipe, de sempre estar num espírito de colaboração e de ouvir, né? As pessoas se ouvem muito, acho que vem daí a humanização.
As experiências de Blumenau e Manaus foram um pouco distintas mesmo. Além do fato de uma ser norte, outra ser sul, uma se tratar do nascimento ligado ao Instituto da Mulher e outra se tratar do idoso, né, que é uma outra fase da vida, a gente percebeu também que a equipe de saúde se distinguia um pouco. A experiência do Sul era uma experiência pequena, mas isso também favoreceu o fato de eles estarem muito ligados, serem muito militantes da saúde, conseguirem se comunicar muito bem. A experiência do Instituto da Mulher Dona Lindu era uma experiência enorme, que abarcava uma capital. Muitos usuários passam por ali e eles realmente valorizam essa troca, esse rompimento um pouco da hierarquia, essa transversalidade. E isso a gente registrou na prática mesmo. Muitas vezes atendimentos estavam acontecendo com o usuário e outro funcionário, uma fisioterapeuta, vinha conversar com o médico, ou o médico vinha pedir uma sugestão para terapeuta ocupacional. Quer dizer, todos os papéis ali eram valorizados dentro da equipe de saúde. Eu não tinha contato muito aprofundado nem com os CAPs, embora eu soubesse o que fosse tudo, e nem com esse projeto de doulas. E para mim o mais interessante foi perceber que assim, todos esses trabalhadores, usuários e a própria ideia do SUS é ver o SUS como um desafio. E eu achei muito bonito de ver nesse hospital, onde as doulas já estão lá há um tempo e os médicos já gostam das doulas e querem doulas na equipe de parto deles, como essa divisão de tarefas ela é muito bem feita. Foi muito legal entender, num lugar que já está estruturado, assim, que as doulas elas só complementam a equipe. Então, Maringá se trata de uma clínica odontológica da Universidade Estadual de Maringá. Eles têm um processo ali que eles chamam de currículo integrado, que forma um profissional de odontologia mais focado no lado generalista. É um profissional que tenta entender o paciente como um todo, e a Universidade Estadual de Maringá, ela insere esse estudante, esse jovem, criticamente na sociedade, porque eles têm uma clínica do SUS dentro da universidade. Então, desde sempre, o profissional ali está inserido no meio da população. Lá em Borba, eu sabia que eu ia chegar e entrar num barco, e esse barco ia ficar em deslocamento durante 5 dias, eu ia viver aquele dia a dia ali de forma profunda, num rio, chama Rio Madeira, é um rio gigante. Começa por aí já, e você começa a inverter as lógicas, tipo, você chega num lugar onde você não anda de carro, você anda de barco. Aí você começa a andar por ali, você já começa a ver que você está em outra geografia, são outros desafios para fazer saúde ali. Eu fiz a experiência de Brasília, que é um ambulatório de hanseníase, e fiz também a experiência de Salvador, que é um projeto educacional que envolve Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde, universidades, vários hospitais. E nos 2 projetos eu tive a felicidade de contar com equipes muito envolvidas e muito envolventes. E aí a gente entra no respeitar a dignidade humana, ouvir atentamente e ser empático. Eu acho que eu coloquei isso muito bem colocado quando eu falei do ouvir, né, da escuta qualificada, né, de sair também dessa zona de poder onde que a gente se coloca como detentores do conhecimento e se colocar em pé de igualdade com aqueles que a gente faz o atendimento, né? E respeitar aquele indivíduo naquilo que ele precisa ser respeitado, naquele momento que precisa ser respeitado, lembrando que o que difere, de fato, aquele outro ser de mim é só as nossas posições naquele momento, naquela situação específica. Não existe nada que eu tenha que me faça melhor do que o outro. Eu estou, nesse momento, numa condição de poder oferecer. Mas
Quem sabe se daqui a pouco eu não vou estar na condição de precisar. E aí a gente ouve esse paciente atentamente, as suas queixas, as suas necessidades. E ali no vídeo, eu trouxe o vídeo porque assim, são realidades geográficas diferentes, são grupos diferentes, dá para trabalhar com ambulatório, dá para trabalhar com as unidades fluviais que trabalham beira-leitos, beira-rios, né? E dá para trabalhar dentro de unidades hospitalares, dá para trabalhar dentro do postinho de saúde, que é uma unidade pequena. Então, assim, a desculpa não é o local, né? A desculpa não pode ser os empecilhos estruturais. A gente tem que se propor a fazer, ir lá e fazer. Pensar num projetinho pequeno, que de pequeno em pequeno a gente vai fortalecendo esse SUS, que precisa tanto ser fortalecido. E ser empático. A empatia, ela pode ser aprendida. Nós temos a empatia natural, que é contagiosa, que os animais também têm, mas nós podemos aprender a ser empático. Ah, Milady, mas eu não consigo ser empático com todo mundo, nem você, nem ninguém. Mas a gente consegue ter empatia a partir do momento que a gente ouve, a gente começa a sentir junto, ou sentir como o outro sente. Seja o meu gestor, seja os meus colegas de trabalho, ou seja quem está precisando de assistência. Então, ser empático é pensar no outro, pensar naquela angústia daquele outro, pensar que aquele outro, naquele momento, ele tem uma necessidade. E eu preciso, dentro da minha condição, estabelecer um caminho que possa ajudá-lo, que possa trazer luz para a angústia e para o sofrimento dele. E aí eu trouxe os exemplos recentes, que é o prontuário afetivo, lá no Hospital Universitário de Teresina, no Piauí. Trouxe as luvas quentinhas da enfermeira que fez as luvas para aquecer a mão do paciente que estava na UTI. E o médico falou, olha, faça alguma coisa para aquecer a mão desse paciente que está extremamente fria e os sinais vitais desse paciente estão alterados. E ela fez, né, a técnica da luva com água, era soro fisiológico aquecido, e colocou ali na mão do paciente. E a cabine do amor, que é no Paraná, para os pacientes que estão internados receber o abraço daqueles entes queridos que estão tão aflitos e angustiados com a situação de saúde. E, para além de refletir sobre a política nacional de humanização, é necessário olhar as questões de saúde como questões humanas. Né? Essa fala é do padre Júlio Lancelotti. Né? Ele fala muito isso, né? Para a gente olhar as questões de saúde como questões humanas. Né? Pensar que, dentro da nossa constituição humana, existem tantas necessidades que precisam ser resolvidas, que precisam ser atendidas, que as condições sociais desses pacientes que nos procuram nem sempre são as melhores. E aí, quando eu falei que eu ia falar de poder, é justamente isso. É lembrar que quando eu faço um paciente retornar para um atendimento, remarcar um atendimento, eu estou olhando o outro a partir do meu conforto de poder. Porque eu tenho condições de pagar um Uber, de pagar um ônibus. E aquele paciente que você está remarcando a consulta? A gente ouve vários relatos dos pacientes chegar na unidade e falar, olha, eu vim com o dinheiro do ônibus ou eu vim com o dinheiro do Uber, eu não tenho dinheiro para voltar amanhã. Então, é refletir a condição do outro na condição do outro, não na minha condição. Quando eu falei que eu ia falar do poder, é justamente disso. É quando eu vou fazer uma prescrição de um medicamento, eu não me preocupar em prescrever o medicamento mais caro, o medicamento ético, aquele mais dentro da possibilidade daquele paciente. Eu estava acompanhando um paciente que estava fazendo curativo no pé, e a minha primeira pergunta para ele, para a necessidade que a minha unidade estava sem o produto, eu falei assim, o senhor tem condições? Eu acho que é por aí. É olhar a condição do meu paciente, né? E várias outras questões que a gente precisa se preocupar quando a gente está prestando atendimento, porque são questões humanas. A gente passa por um momento de pandemia,
em desemprego altíssimo, e você recebe um paciente, e você propõe um tratamento que esse paciente às vezes não vai voltar mais. Ele não vai voltar, não é porque ele não tem necessidade do tratamento, mas é porque o que você propôs para ele é fora das condições dele. Então, eu acho que refletir realmente as questões, para além da saúde, é refletir as questões como questões de fato, questões humanas. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter respondido à altura o convite do Corém, e fico à disposição para os questionamentos e provocações. Foi um prazer estar aqui hoje, nessa tarde, poder fazer essa troca com os meus pares, com os meus colegas, que tanto me acrescentam. Então, meu muito obrigado.